Tá acabando, tá, gente? Tá acabando nada, tem um pouquinho ainda, mas tudo bem. Esperar o povo entrar. Professor, nesse caso aí é, é, essa tuberculose leva a DPOC? Ah, bom, porque assim, a DPOC, ela tem que ter uma lesão muito grave, né? Então, não é muito comum a pessoa ter DPOC por tuberculose, né? Mas pode ocorrer, né? Geralmente, DPOC é aqueles quadros crônicos por muito tempo, né? Então, a pessoa não tem uma lesão por tuberculose por muito tempo, né? Quando a gente fala por muito tempo, é uma pessoa fumante que fuma há 40 anos. Isso gera uma DPOC, por exemplo, né? Que é o efizema pulmonar. Então, eu vou Sim, ter sim. uma lesão ali, granulomatosa grande, né? Mas acredito que ela não é tão crônica igual uma DPO para chegar no caso de uma DPOC, por exemplo. Tudo bem, mas pode ocorrer, né? Porque, assim, no caso da DPOC, a característica, assim, mais principal, assim, é que a produção, né, de líquido, né, nesse sentido, assim, que impede a respiração, não é? Ou não, estou errado? Não, aí isso daí já é uma resposta inflamatória aguda, né? Por exemplo, quando Uhum. você tem uma resposta inflamatória aguda, você tem uma produção muito grande de exsudato, né? Aí o Sim. exsudato é ruim para o pulmão, porque aí você vai jogar água no pulmão, né? Então, a famosa Sim. água no pulmão já é associada a uma resposta inflamatória aguda, né? A DPOC já é associada a uma resposta crônica, tudo bem? Sim, aí no caso é uma inflamação, não seria? Não, eu falo assim porque Hum. ah, parece que a característica não seria o exudato, não, seria o exudato mesmo. Agora, parece que é um conjunto de coisas que leva, não é? É um conjunto de coisas que leva a DPLC, né? Sim, então, a DPOC é assim, ó. A DPOC é quando você tem uma lesão crônica, né? Toda lesão crônica, ela é precedida por uma inflamação aguda, mas quem fica por muito tempo é a inflamação crônica, entendeu? Uhum, Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão exudativa aguda por pouco tempo, muito hum, raramente ela vai produzir uma DPOC. ah, Agora, se eu sim, tiver uma lesão exudativa que promove uma lesão crônica e essa lesão crônica fica por muito tempo, provavelmente isso vai gerar uma DPOC, entendeu? ah, sim. Então, no caso, esse seria um dos motivos que essa bactéria não poderia levar, né? Ah, Isso. Porque assim, ah, a pessoa não fica com tuberculose por 40 anos, por exemplo, igual a pessoa fuma há aham, 40 anos, entendeu? certo. Então, pode ser que ela tenha uma lesão pulmonar grave ali, mas é uma lesão aguda, né? E ela não vai ficar Uhum, crônica por muito tempo, bem? entendi, Certo? certo. Podemos ir para frente, gente? Tá acabando, eu juro. Bom, e Podemos. a gente tem a vacina, né? BCG, né? Isso daqui vocês sabem mais do que eu, né? Geralmente a pessoa toma quando é pequenininha, né? Vocês têm a marquinha da BCG, no Eu braço? tenho. Você acredita que eu não tenho? Será que é porque eu não tomei ou será que é porque eu não fiz, né? Até hoje eu tenho essa dúvida na minha vida. E isso daí eu sofria bullying, porque todo mundo tinha, menos eu. Mas tudo bem. Hum. Bom, quais são os achados clínicos, né? Então, nós temos febre, fadiga, suor noturno
e perca de peso são comuns, tudo bem? E a tuberculose pulmonar promove tosse e hemoptise, né? E a escrófula, esse livro que eles usam tem uns nomes tão esquisitos. A escrófula corresponde a uma linfadenite cervical micobacteriana que se apresenta na forma de linfonodos intumescidos e não sensíveis, geralmente com distribuição unilateral. Ele colocou essa frase desse tamanho para falar que o linfonodo incha e não dói, Mas principalmente a do questão lado do pescoço. Hã? isso, mas a questão da unilateralidade, eu não entendi. Distribuição unilateral, isso não, isso só quer em um Então, lado só. é um achado clínico, tudo bem? Então, por Hum. achados clínicos, não tem muita gente explicar, não tem como eu te explicar por que é um achado clínico. O que que ele está falando? Ele está falando que geralmente, né, dá infartamento do linfonodo aqui próximo do pescoço. Ou é de um lado ou é do outro. Ou seja, não Ah, é tá. dos dois lados ao mesmo tempo, ou é do lado ou é do outro, né? Entendi. Então, por exemplo, Aham. se tiver dos dois lados, infartamento dos dois lados, eu já vou pensar em outro tipo de doença, tudo bem? Isso é um Entendi. achado clínico relevante que a gente fala, apesar de não ter explicação, não tem explicação, né? Por que que é unilateral e não é dos dois lados, tudo bem? Uhum. Certinho. Alguma dúvida sobre a tuberculose? Tudo tranquilo? Bom, agora vamos para a última parte da aula, que é a Mycobacterium leprae, que é a tal da hanseníase. Gente, para mim a hanseníase é uma das doenças mais interessantes que se tem para estudar. Não pela bactéria, mas sim pelo contexto histórico que ela está inserida. Vocês sabem, conhecem um pouco dessa doença, gente? Uhum. Essa Sim. doença, ela foi é, dentro de um contexto histórico, ela foi ela gerou muito preconceito com as pessoas que tinham a doença. E esse preconceito era gerado principalmente pelo pouco conhecimento científico que toda a comunidade tinha, até a própria comunidade científica tinha, sobre o desenvolvimento dessa doença. Então, para vocês terem ideia, as pessoas, antes do tratamento medicamentoso, que hoje é instituído, muito bem estabelecido, grátis pelo Ministério da Saúde, só para vocês terem uma ideia, quando você toma a primeira dose, né, se você tem hanseníase, 99% da bactéria já morre. Então, a pessoa que está tomando certinho o tratamento de micobactéria, tanto tuberculose como a Mycobacterium leprae, é muito complicado. A gente fala que ela não é uma fonte de transmissão, tudo bem? Então, o tratamento é simples, é grátis, né? A pessoa fica com poucas manchas, né? Se já começar a fazer o tratamento logo, ele não produz uma rapidez, né? Ele não é muito rápido. O tratamento ele pode cortar isso rapidamente, as manifestações clínicas. Só que antes do tratamento, dos medicamentos, né? Aqui no Brasil, não só aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? O tratamento do paciente que tinha a doença era muito ruim. Para você ter uma ideia, tinha polícia sanitária e eles pegavam as pessoas na rua, é, literalmente no laço, né? A polícia sanitária laçava essas pessoas, levavam elas pro leprosário, que eles chamavam, né? Sem avisar a família, sem nada, e a pessoa ficava lá para o resto da vida, né? Para não passar para outras pessoas, né? E assim, para mim isso é um crime muito grave, né, à humanidade, né? Você pegar a pessoa, é, prender ela num lugar para ela não passar a doença para as outras pessoas, né? Sendo que neste momento, assim, foi separado filho de mãe, né? Por exemplo, se os dois tinham a doença, eles eram separados, iam para casas diferentes, casa, tipo uma casa de acolhimento, né? Eram diferenciados, né? Não ficava a mesma família, não deixava visitar.
quando a mãe tinha e ela era pega, né? Já aconteceu o caso dos filhos dela serem adotados por outra família e ela nem ficar sabendo, né? Então foi assim, foi uma coisa muito triste, né? Então o preconceito era muito grande sobre quem tinha essa doença. E a transmissão dela nem é uma coisa tão igual é a Mycobacterium tuberculosis, né? Porque a Mycobacterium vai por aerosol, né? Facilmente a gente pega a doença. A Mycobacterium leprae não, né? A transmissão dela primeiro ou é por gotículas, já não é por aerosol, ou é por secreção da ferida, da própria ferida que é na pele, né? E ela tem que ser um contato íntimo com a pessoa. O que significa isso? Eu tenho que ter este contato respiratório com a pessoa por vários anos. Então, não é uma coisa que você entrou sei lá, entrou lá no buzu, a pessoa tem hanseníase, né? Você deu uma cheirada nela, você pegou, né? Assim não. Então, é um contato íntimo por vários anos, né? Até você ter a transmissão. Então, assim, foi um estigma muito grande que criou essa doença, sendo que não precisava. Mas era por falta de conhecimento científico, né? Certo? Professor, Oi. essa, a lepra também é a toxina dela que causa dano, né? Não, aí no caso é Não? a multiplicação dela nos tecidos próximos da pele e também no neurônio. Aí no caso é a multiplicação dela mesmo. Entendi, mas aí, por exemplo, já que tem que demorar anos para poder realmente a pessoa desenvolver ali a doença, é, o organismo não consegue combater, não? Ele não consegue, eu não sei, porque demora, né? Assim, precisa de É, bastante tempo, mas o corpo não consegue combater por si só para não desenvolver? consegue, tanto que o índice de, mesmo você entrando em contato com a pessoa, a chance de você pegar, ela não é muito grande, entendeu? Então, não é todo mundo que entra em contato com a pessoa que tem que vai exibir a doença. Então, uma pequena porcentagem das pessoas que exibem a doença, mesmo entrando em contato com a pessoa, né? Então, ela é uma doença demorada que não tem um grande índice de infectividade, né? Então, Então, se realmente, a desenvolver maioria porque o das pessoas organismo não não pegam. conseguiu combater. Oi? Então, se desenvolver porque realmente o organismo não conseguiu Isso, combater. associada a uma grande exposição, né? Tudo bem? Entendi. Certo? Certo. Aham. Então, olha só, o Mycobacterium leprae, ele tem um crescimento ótimo a 30 graus Celsius. Então, é inferior à temperatura corpórea. Deste modo, o micro-organismo cresce preferencialmente na pele e nos nervos superficiais. Por isso que ele tem lesões mais na pele. Porque na pele, por ser na periferia do nosso corpo, a temperatura ela é um pouco menor do que a temperatura normal nossa, que é próxima de 37. E ele cresce muito lentamente, apresentando um tempo de geração de 14 dias, né? Então, por isso, né, pelo seu próprio metabolismo, né, o tratamento também deve ser um tratamento por muito tempo, né? Sendo que no mínimo, né, de 6 meses a um ano para ter um tratamento mais eficaz. Isso é também pelo metabolismo dele. A bactéria demora, né, a se desenvolver, né? E sucessivamente. Mas aí a gente vai ver que dependendo do tipo de hanseníase que a gente tem, nem precisa de tratamento assim tão necessariamente. Tudo bem? Podemos ir para frente? Então, tem vários tipos de hanseníase? Na verdade, A gravidade? sim, tem dois tipos, a tuberculoide e a virchoviana ou a lepromatosa, né? São dois tipos principais. E esses dois tipos principais não são determinados pela bactéria, mas sim pela resposta imune que a pessoa produz a partir da exposição à bactéria. É aquela mesma história da tuberculose. Se ela é TH1, eu tenho um prognóstico bom. Se eu tive resposta imune predominantemente celular, ela tem um prognóstico bom. Se ela é Uhum. TH2, eu tenho um prognóstico ruim. Eu vou ter uma resposta imune humoral e aí eu vou ter uma
um alastramento da doença. Aí eu vou ter a hanseníase lepromatosa ou virchoviana. Tudo bem? Entendi. Você vai Certo? falar delas aqui na aula? Vou sim, vou sim. Vou mostrar algumas fotinhas, certo? Certo. Uhum. Bom, então a transmissão ela é adquirida por contato prolongado com pacientes acometidos por hanseníase lepromatosa. Tá vendo? A hanseníase tuberculoide, ela nem transmitir, ela transmite, tudo bem? Por causa da resposta imune TH1, que expelem um grande número de patógeno nas secreções nasais e a partir das lesões cutâneas. Tudo bem? Então, não é todo rancênico que transmite a doença. O rancênico que transmite a doença é a hanseníase virchoviana ou lepromatosa. A hanseníase tuberculoide não tem transmissão, porque eu tenho pouca bactéria nas secreções dele, tudo bem? Vou explicar como que é cada uma aqui mais para frente. Bom, a patogênese, né? O micro-organismo se replica intracelularmente, em geral no interior das células dos estiócitos cutâneos, células endoteliais e células de Schwann, que são as células, né, do sistema nervoso, e o dano nervoso da hanseníase é o resultado de dois processos. Primeiro, um dano causado pelo contato direto com a bactéria ou o dano causado pela resposta imune mediada pela célula, né? Então, a patogênese, ou seja, a destruição do tecido cutâneo e do tecido nervoso, não se dá só pela presença da bactéria, mas também pela presença do sistema imunológico tentando matar a bactéria. Então, há duas formas distintas, né, de hanseníase, que é a tuberculoide e a lepromatosa, com vários intermediários entre os dois extremos, né? Então, qual que é a diferença aqui? A tuberculoide, ela é quando a pessoa tem predominantemente a resposta TH1. A virchoviana ou lepromatosa é quando ela tem um perfil TH2. Então, quem determina se a doença vai ser mais grave ou não é o meu sistema imune. Lembra, quando eu tenho TH1, eu tenho resposta imune celular, não é? Não tenho recrutamento e ativação de macrófagos. Sim. E quando eu tenho TH2, eu tenho a resposta imune humoral, a produção de anticorpos. Gente, da mesma forma que o tuberculose o Mycobacterium lepra, ele se reproduz dentro da célula. Adianta eu produzir anticorpo? Não. Não adianta, porque o anticorpo não entra dentro da célula. Então, se eu tiver uma resposta TH2, eu vou ter uma manifestação clínica alastrada, que é a hanseníase lepromatosa. Que eu Então a tenho diferença é a manifestação clínica, né? isso, Delas. isso. Clinicamente, como que eu vejo? Mais de 5 lesões. Aqui eu tenho menos de 5 lesões, tá certo? E geralmente as lesões da tuberculose, da tuberculoide, elas são lesões pequenas e delimitadas, né? São lesões pequenininhas delimitadas. A lepromatosa são mais de 5 lesões, são lesões com características morfológicas variáveis, e essas lesões elas rapidamente se desenvolvem e elas vão se unindo uma com a outra de certa forma que ela vai preenchendo quase que o corpo inteiro da pessoa. Então, ela é bem mais grave, né? Então, se eu tenho mais de 5 lesões, né, ela provavelmente é lepromatosa. Se eu tenho menos de 5 lesões, provavelmente ela é tuberculoide. E a lepromatose, ela se desenvolve muito rapidamente, enquanto a tuberculoide, ela se regride muito rapidamente. Então, a tuberculoide não transmite de uma pessoa para outra, a lepromatose transmite. Tudo bem? É exatamente menos que 5 lesões? Não, isso daí é um determinante clínico que a gente pode ver, né? Então, Ah, o sim. segundo protocolo é isso. Se você tem muito mais de 5, provavelmente é lepromatosa.
Agora, se você tem Uhum. menos de 5, provavelmente ela é tuberculose. Aí a gente vê Mas aí também pode ser o pela... estágio também, né? Pode ser o Ah, estágio, talvez pode ser por exemplo, pode ser a lepromatosa, mas que está ainda se desenvolvendo ainda, né? sim, mas Ou aí a não? gente vê pelas características das lesões, né? Por exemplo, a Hum. lesão da tuberculose, ela é pequenininha, ela é delimitada, ela é arredondada. Ah, Geralmente, a sim. da lepromatosa, ela tem uma geografia, né? Ela tem um relevo, ela é maior, ela é em forma de placas. Mas aí é Ah, claro que tá. se tiver no começo, dá para dar uma confundida, mas é claro que a gente vai acompanhando o paciente, né? Sim, sim. Aham, Certo? certo. É, tanto em uma como outra, tomando o medicamento, ele regride, tá, gente? O tratamento é muito eficaz para os dois tipos de hanseníase. Agora, é claro que o neurônio que foi morto, ele não é regenerado, né? Tranquilo? Ah, e qual que é a característica clínica, gente? Não tem, tipo assim, se a lesão é branca, se a lesão é vermelha, se a lesão é escurecida. Todas essas lesões, branca, vermelhada, escurecida, elas podem ter de origem um Mycobacterium leprae, tudo bem? A principal característica das lesões de Hanseníase é qual? Que todo mundo sabe. É a falta de Dormência do local? sensibilidade? Exatamente, falta de sensibilidade. Tudo bem? Olha aqui, gente. Olha o tanto de lesão que esse cara tem, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ó, o nariz todo lesionado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui também, ó. E aí, essa é lepromatose ou tuberculose? Lepromatosa. Lepromatosa, né? Não sei se está dando para ler direitinho, mas olha só a característica das duas, né? Tipo de lesão, né? A hanseníase tuberculoide, uma ou poucas lesões, né? Pequenas, ok? Enquanto a lepromatosa são muitas lesões, né? E bem evidentes, né? Quanto ao número de bactéria, né? Na Hanseníase tuberculose tem pouca, na lepromatosa tem muitas, né? Na probabilidade de transmitir, a tuberculose é muito baixa ou nula, a lepromatose é alta. Quanto à resposta mediada por célula, que é a tal da TH1, né? Certo? Quem tem TH1 é a tuberculose, por isso que ele tem uma resposta melhor à doença, tudo bem? E aí o teste cutâneo, né, que a gente chama, é, é tipo a prova da tuberculina, né? No caso aqui, a reação tuberculoide é positiva e a reação lepromatosa é negativa, tudo bem? Podemos ir para frente? A prova que a gente Professor, chama... esse Diga. último aí esse último tópico ainda consegue repetir? Esse teste cutâneo da Isso, o teste leptomina? cutâneo é a prova de Mitsuda, já ouviram falar? É aquele Não. teste cutâneo intradermo reativo, sabe? Que a gente coloca o antígeno ali e vê se forma um calombinho, né? Ah, é o Esse mês da calombo. tuberculose? Hã? É o mês da tuberculose, Não, então? não é o mesmo antígeno, né? A prova é a Não, é o mesma, né? mesmo. Ah, sim, Isso, a sim. prova é a Aham. mesma, que é a intradermo reação. Só que o antígeno é diferente, né? Aí, por que que o Uhum. da tuberculose é positivo e o da lepromatose é negativo? Porque o da tuberculose eu tenho uma resposta imune eficaz, né? E no caso da lepromatose eu não tenho, né? Então, por isso que uma é negativa e a outra é positiva, né? O Entendi. teste, o teste cutâneo, né, da hanseníase não é a tuberculina, é a prova de Mitsuda que a gente fala. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Certo. Professor, Diga. o senhor falou que existe diferentes tipos de reação do sistema imunológico, né? Sim, Então, pode ter a resposta TH1
que vai dar um bom prognóstico e pode ter o outro tipo de resposta que é o que vai fazer evoluir para hepatomatosa? Exatamente. Se a pessoa tiver TH1, ela vai ter uma resposta imunicelular, vai ativar macrófago e vai matar bem o Mycobacterium leprae. E aí eu não vou ter um prognóstico, eu não vou ter um alastramento da doença. Por quê? Porque o sistema imune vai estar eficaz. Se eu tiver uma resposta TH2, eu vou produzir anticorpos. O anticorpo ele não é efetivo para matar micobactéria. Por quê? O anticorpo ele não fica de fora da célula, ele não fica no sangue, lá no espaço intracelular. Ele não consegue entrar dentro da célula, que é onde o patógeno está. Então, ele não vai conseguir matar o micobactério. Consequentemente, o sistema imune não vai parar a doença vai se alastrar, e aí eu vou ter a chamada Mycobacterium, a famosa hanseníase lepromatosa. Tudo bem? Mas o que vai determinar do organismo produzir mais um tipo de resposta ou em detrimento do outro? Boa pergunta. Aí, isso daí vai determinar da minha genética imunológica. Vocês aprenderam lá em imunologia o nosso perfil genético imunológico? O que vai determinar primeiro, vocês lembram das células apresentadoras de antígeno? As APCs, que formam um linfócito virgem e linfócito T helper? Lembra disso, gente? Lembra, é pouco, agora eu lembro pouco. Mais ou menos. Então, o que vai determinar é a célula apresentadora de antígeno, qual antígeno ela vai apresentar para o linfócito virgem e qual que é o nosso repertório genético para reconhecer esse antígeno produzido a partir da micobactéria. E aí, dependendo do antígeno, ele vai estimular um T helper virgem, né? E aí, o T helper, um linfócito T virgem que vai virar helper. Aí, dependendo do meu repertório imunológico, né? Porque os meus linfócitos T já estão prontos circulando. Então, dependendo do linfócito T que eu tenho, ou ele vai ser TH1 ou ele vai ser TH2. Aí depende da minha genética. Tudo bem? Ah, tá. Certo? Tudo bem, mais ou menos. Pergunta, mais alguma dúvida? Pergunta. É porque é bem complexo, né, professor, de entender, assim. Sim, aí é o sistema Mas imune, né? Isso daí tem que dar Oi? tem que dar uma revisada para entender melhor, né? Do sistema imune, o que é que você não entendeu? Me fala que eu explico novamente. Essa questão genética mesmo que o senhor falou. Tá. Ó, vamos lá. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui de imunologia. Olha só. Gente, nós temos vários linfócitos T, não tem? Quem que é o tal do linfócito T? O linfócito T é o cara da resposta imune adquirida, não é? Não é isso, gente? Qual que é a diferença entre a resposta imune inata e a resposta imune adquirida? A inata, você já nasce com ela, né? Não é que você nasce com ela, mas já tem células já que nem as mediadas por as células. Isso. Ela já está pronta a defesa, né? Está pronta, exatamente. Isso. E por ela estar pronta a defesa, ela ataca todo mundo. Então, ela é muito boa porque ela está pronta, só que ela não é específica. Então, é assim, ó, a resposta imune inata, ela barra a infecção. E aí, o que acontece? Para eu ter uma resposta mais eficaz, eu tenho que produzir uma resposta imune adquirida, né? Então, quais são os componentes da resposta imune inata? Geralmente, são os fagócitos, não é? E estes fagócitos, eles próprios vão ativar a resposta imune adquirida, não é? Vocês lembram disso? Então, tá lá, a infecção tá acontecendo, né?
eu tô lá com os fagócitos tentando proteger da bactéria, certo? Esses daqui são os fagócitos e eles estão lá protegendo do alastramento da bactéria. E aí, dentro desses fagócitos, eu tenho o APC, que é a célula apresentadora de antígeno. Vocês lembram dela? Que é principalmente as células dendríticas e os macrófagos. O que eles vão fazer? Eles vão fagocitar, né, uma bactériazinha dessa e vai lá para o sistema linfático, certo? E aí, lá no sistema linfático, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar o antígeno da bactéria. Ela vai fazer igual o Jack Stripador, vai picotar a bactéria e vai apresentar esse antígeno, né? Um pedacinho da proteína lá e vai ficar lá no linfonodo. Quem que fica circulando lá nos vasos linfáticos? São todos os nossos linfócitos T-naive. Quem que são os linfócitos T-naive? São os linfócitos T virgens, tudo bem? Então, todos os linfócitos T que eu vou usar na minha vida inteira, ele já está circulando lá nos vasos linfáticos, esperando algum antígeno que ele consegue reconhecer apresentado pela APC célula dendrítica. Então, seria o linfócito T0? É o linfócito T-naive, né? O virgem, o linfócito T virgem. Então, mas é a mesma coisa quando fala T0, é a mesma coisa? T0 deve ser. Eu nunca ouvi falar dessa T0. representação, mas acho que é. Tudo bem? É o linfócito naive ou linfócito virgem, tudo bem? O que é um linfócito T-naive ou um virgem? Ele ainda não foi ativado. Para ele ser ativado, ele tem que reconhecer esse antígeno da APC, certo? E aí ele ser estimulado, certo? E aí, quando ele reconhece via MHC de classe 2, pelo receptor, né? MHC de classe 2. Aí esse linfócito T, ele deixa de ser virgem e se torna helper, que é o linfócito T ativado, tudo bem? E aí, dependendo do linfócito T que eu tô ali, que eu tenho no meu repertório que tá lá andando no meu linfonodo a vida inteira, ou ele vira perfil TH1, ou ele vira perfil TH2, tá certo? Então, dependendo do linfócito T virgem que eu tenho ali, ele vai reconhecer o antígeno da Mycobacterium leprae, ou TH1 ou TH2. Ou ele vai se transformar em TH1, que vai produzir interferon gama, vai recrutar macrófago e vai fazer uma resposta celular, ou ele vai reconhecer o antígeno e se transformar em TH2. Vai deixar de ser virgem, virar TH2, produzir IL-3, IL-4 e IL-13 e recrutar anticorpos. E aí, ou ele vira TH1 ou ele vira TH2, dependendo do estímulo do antígeno que ele receber, reconhecer e se transformar. Tudo bem? Melhorou ou piorou? Melhorou. Certo? Melhorou. Então, melhorou mesmo? Então, É mais em relação ao receptor, né? Seja o quê? É mais em relação ao receptor, né? Isso, ao receptor e o meu repertório genético, porque assim, o que vai determinar é o antígeno que foi apresentado e qual célula eu tenho lá. Se eu tenho no meu perfil genético só célula que produz TH1, então vai ser TH1. Se eu tiver só célula mais célula que produz TH2, vai ser TH2. Então isso depende da minha genética, entendeu? Eu não produzo linfócito T para proteger essa célula, essa doença. O meu linfócito T já está pronto, ele só vai ser ativado. E aí, se ele está pronto, ou ele é TH1 ou ele é TH2. Tudo bem? Certo? Certo. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Professor,
Eu Hum, tenho uma dúvida. hum, Em relação à classificação da hanseníase, você citou a tuberculose e a virchoviana, né? E aham. também tem a indeterminada e a dimorfa. Onde que elas entram nisso daí? Então, elas são todas intermediárias entre Uhum. a tuberculose e a virchoviana lepromatosa, tudo bem? Ah, Elas sim. são Uhum. todas mais para o lado da lepromatosa, tá bom? Entendi. Tá Uhum. certo? Então, são várias Certo. classificações, né? Mas Uhum. todas essas, elas têm mais lesões do que a lepromatosa, tá certo? Entendi. Perdão, do que a tuberculose, tá certo? Ok. Uhum. Obrigada. Bom, gente, olha só. Eu acho interessante essas fotinhas, né? Olha antes e depois, né? Olha o tanto de lesão, né? Que aconteceu aqui, né? Então, essa daqui, vocês acham que ela é lepromatosa ou tuberculose? Parece ser a lepromatosa, né, professor? Porque Tem mais de várias 5 lesões. lesões, né? Com Aham. certeza. Olha essa daqui. Tá vendo que ela é uma placa muito grande? Olha o tamanho dessa lesão, gente. Tá certo? Você já viu que é diferente da outra lesão? Ela já tem uma coloração diferente, né? Só que olha o tamanho, né, das placas, né? Então, muito Professor, eu tenho uma provavelmente. pergunta sobre o medicamento. Sim, é Hum, verdade que muda a coloração da pele quando começa a sim, utilizar o sim, muda. medicamento? Sim, muda. Dá uma mudança de coloração da pele. É um dos efeitos adversos do medicamento, né? Tem muitos relatos. Olha só esse daqui, gente. O medicamento que toma, principalmente é Dapsona Dapsona e eu esqueci o nome do outro. Alguém lembra, gente? Rifampicina, tudo bem? São os dois que tomam e geralmente tomam algum corticoide, né, para melhorar os efeitos adversos, né, associados lá, né? E realmente muda a cor da pele mesmo. Tem muitos relatos que falam isso mesmo. Isso é verdadeiro. Tudo bem, gente? É a Alguma rifamicina, dúvida? Hã? é a Alguma dúvida? rifamicina Hã? dos antibióticos. Os antibióticos é Rifampicina rifamicina. e Dapsona. Dapsona. É claro que nós temos vários protocolos, né? Mas o principal é a Dapsona e a rifampicina. Ah, sim. Dapsona e rifampicina. Gente, alguma dúvida? E a rifampicina. Alguma dúvida, gente? Sim, não? Não, eu não tenho dúvida. Tranquilo? Então, olha só, gente, eu acabei aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo no chat, tá? É um assunto bem interessante, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar comigo posteriormente, né? E é isso. Aí é o seguinte, esse vídeo que tá aqui, ó, ele é um vídeo bem legal que fala sobre a hanseníase, né? É um documentáriozinho de 20 minutos. Se vocês tiverem um tempinho, né, quando vocês estiverem lá fazendo o número 2 no banheiro, vê esse vídeo. Ele é bem interessante para mostrar o tanto que as pessoas que eram doentes sofreram com essa doença, com a hanseníase, tá bom? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, mas aqui vai fugir um pouquinho, mas assim, só para me recapitular mesmo, aquela questão do MHC2, o MHC1 ele é de quê mesmo? Porque o 2 é nessa situação ali, né? E o MHC1 é para quê mesmo? MHC de classe 1 é linfócito TCD8. Classe 2 é linfócito TCD4. Tá bom? E O todos os TCD8, né? Isso, e todos os T-helpers são linfócito TCD4. O CD8 são citotóxicos? Não? Isso, exatamente. Exatamente. Ah, tá. Não, Certo? certinho. Era só isso mesmo. Agradeço. Então tá, gente, um abraço. Vai acabar o tempo aqui de novo. Tudo de bom para vocês. Bom feriado, viu? Tchau, professor. Tchau, um abraço.